Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação, principalmente a sugestão do tema ou entrevistado que você quer ver em nosso programa. Sugestão esta que você pode encaminhar através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Você quer aprofundar o conhecimento, tem dúvidas? Orlando, não é só isso, eu queria saber um pouco mais. Eu ouvi falar de alguma coisa. Mande para nós. A sua sugestão é sempre muito bem-vinda. Será um prazer a nossa produção ir atrás e poder trazer aqui, porque este programa é seu. A sua sugestão te incorpora e faz com que você participe junto conosco. Falando em sugestão, depois de muitas sugestões, hoje eu recebo aqui um médico especializado em coluna. Eu tenho certeza que você já sentiu dor. Não, tudo bem, se você é muito pequeno, não. Criança não tem muita dor nas costas. Mas depois que a idade vai chegando, a idade pode ser a minha, viu? Com 40 eu já sinto dor também. Estava aqui antes de começar a gravação, tirando dúvidas. Para falar tudo sobre coluna, eu tenho o prazer de receber o Dr. Wallace Marion. Dr. Wallace, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. O prazer foi meu, obrigado pelo convite. Dr. Wallace, para nossa surpresa, é médico formado na Faculdade de Medicina do ABC. Eu digo que eu tenho sempre um grande prazer em receber os profissionais da saúde, são os melhores profissionais, essenciais à nossa longevidade, ao nosso bem-estar. O médico é fundamental na vida das pessoas. Quando recebemos um médico que é formado em uma faculdade da nossa região, é sempre um orgulho. Não é uma coisa bairrista, mas eu digo para todos, inclusive, o atual secretário de Estado da Saúde é formado aqui e é titular da Faculdade de Medicina do ABC. Além disso, o Dr. Wallace também passou pelo IFOR, tem a própria clínica na cidade de São Bernardo do Campo e, como eu disse, é especializado em coluna. Eu vou começar perguntando, quantos por cento da população aproximadamente tem dor na coluna? Bom, boa noite mais uma vez. Eu que agradeço. Isso vai depender um pouquinho da idade, né? A idade, como eu falei, como você falou, influencia né? muito. Certa vez, uma das primeiras vezes que eu fiz um congresso internacional de coluna aqui no Brasil e tive a oportunidade de conversar naquela época com um dos maiores especialistas de coluna do mundo, a gente tomando um café, ele virou para mim, chamou de garoto, que era bem novinho, também sou ainda, né? Mas Mudou tudo muito, bem. não, Né? vou quebrar teu galho. E ele falou assim, eu não conheço ninguém no mundo que acima dos 40 anos de idade não vai ter nunca uma dor na coluna. Então, primeiro, é uma patologia muito comum, esse sintoma. Tanto que hoje é o segundo sintoma que mais leva você a procurar um médico, ele só perde para resfriado. A dor nas costas, generalizada, é o segundo sintoma mais frequente de você procurar um médico. Ela começa a surgir a partir de que idade? Depende muito, né? Muita gente fala assim, não, dor na coluna é coisa de mais antiga. Não é. Depende muito de alguns fatores. Existem os fatores genéticos, né? Você pode nascer com problemas ou com predisposição na formação. Existe muito das suas atividades. Por exemplo, hoje eu tenho um atleta aqui da nossa região, um menino de 15 anos de idade que faz ginástica olímpica com 2 hérnias de disco. Né? Menino de 15 anos, fala, poxa, a atividade força muito. Então depende muito da atividade, da genética e de como a pessoa se cuida ao longo da sua vida. Né? Isso é muito importante. Como você tratou, não só da sua coluna, mas do seu corpo. Se você foi uma pessoa mais sedentária ou mais ativa, se você se preocupou com a sua alimentação para controlar o seu peso ou não, se você se controlou no seu dia a dia com a sua postura, todos esses fatores, Orlando, vão ser importantíssimos para se você vai ou não desenvolver uma lesão na coluna. Quais os principais, as principais dores, nós vamos chamar? Eu não vou nem tratar na coluna, porque aqui o brasileiro, o dito popular, eu estou com dor nas costas, né? O sujeito muitas vezes não identifica onde é, mas ele sente, ou é na lombar, ou é na região do pescoço, ou enfim, são vários, eu mesmo, eu sinto dor nas costas, né? Tá tirando dúvida com o doutor Alisson. Doutor Alisson, o meu não é na coluna, é aqui nesta região, às vezes por intenção. Ele falou, não, é na coluna. A coluna influencia. Qual a principal dor? Qual é a dor que as pessoas mais o procuram, assim, de maneira geral, indiferente da idade, se é com 30, 40 ou 50 anos? Nós observamos muito uma coisa, Orlando, as pessoas que fazem mais trabalho intelectual, ficam mais tempo sentadas, têm muita dor nessa região que nós chamamos de cervical, né?
E as pessoas que exercitam trabalhos mais braçais têm muita dor na região lombar. Que é mais aqui próximo à cintura. Próximo à cintura. Então, depende um pouco da função. O mais comum hoje em dia é a dor lombar. A lombar é a que mais tem a maior incidência. É a maior incidência. O fato de ficar muitas horas em pé prejudica, não influencia e, ao mesmo tempo, como o senhor acabou de citar, ficar muitas horas sentado também prejudica, não prejudica? Tem um tempo que seria importante dar um intervalo para quem trabalha em pé sentar um pouco e para quem está sentado ficar em pé e o alongamento, onde entra nisso? Então, isso é importantíssimo, né? Para a coluna, inclusive os pacientes que têm dor nas costas, eles costumam referir muito isso. Eles falam assim, poxa doutor, se eu fico muito tempo parado ou em pé ou sentado, ou às vezes depois quando eu acordo de manhã eu já acordo com dor. Por quê? Ele ficou longas horas numa mesma posição. A coluna, ela é um conjunto de articulações. Para ela, o movimento é melhor. É melhor, a movimentação é melhor. A distribuição de carga nela é melhor. Então, você ficar muito tempo parado predispõe numa pessoa que tem uma lesão de coluna a ter dor. Então, ficar muito tempo em pé ou ficar muito tempo sentado. Hoje eu costumo orientar os meus pacientes, primeiro eu pergunto para ele se ele consegue ele mesmo identificar, fala assim, quanto tempo você fica sentado e começa a te dar dor, ou quanto tempo você fica de pé e começa a dar dor. Em geral eles falam que depois de 40 minutos, uma hora já começa a incomodar. Então a gente faz uma regrinha, fala, olha, a cada uma hora muda de posição. Se você está muito tempo sentado, levanta um pouquinho, anda, vai tomar um café. Se você está muito tempo de pé, senta um pouco. Essa movimentação, só essa movimentação já ajuda muito, né? Pessoas que viajam muito tempo, viagens de avião ou de ônibus, viagem entre o país ou viagem de avião. Qual a melhor postura e a cada quanto tempo é recomendável exatamente fazer um movimento, dar uma alongada? O que o senhor recomendaria? O que o Dr. Wallace faz quando ele está viajando? Vamos fazer melhor. Então, assim, normalmente eu tenho um problema de coluna. Eu tenho uma lesão de disco na coluna lombar. Então, normalmente o que eu faço? Minha coluna, geralmente, uma hora e meia já começa a me incomodar. Então, numa viagem longa, se eu estiver viajando de carro, eu costumo paro no posto, levanto, tomo uma água. Se eu estiver do avião, eu costumo levantar, andar um pouquinho, trocar minha posição, porque já começa a pegar. Então, em termos de uma hora e meia, é o recomendável. Dá Muda um pouco a distribuição de força na coluna, alivia aquele ponto que está sendo forçado, geralmente isso já ajuda a aliviar a dor. Dor lombar, o que a gente define? Quem está nos assistindo agora falou, poxa, eu não sabia muito o que eu tinha. Eu estou com dor na coluna, estou com uma dor lombar ou é a mesma dor? Não, isso é importantíssimo. E a gente tem passado cada vez isso mais para as pessoas. Como a gente falou, a dor na coluna, a dor nas costas, né? Ela é uma coisa muito comum. Agora, nas costas não existe só coluna. Por exemplo, você tem os rins. Muitas vezes se confunde dor renal com dor de coluna. Dá a mesma sensação? Dá sensação. Muitas vezes a dor renal, quando você tem um cálculo renal ou algumas doenças renais, a primeira sintoma é a dor. Como ela é na região lombar, o paciente muitas vezes vai procurar o médico da coluna, vai no pronto-socorro ortopédico e não era. Dor muscular, né? O conjunto muscular da coluna é muito importante e é muito grande. Então, às vezes, você pode estar tendo uma dor na musculatura, não necessariamente no conjunto principal da coluna, que seriam as vértebras e os discos e os nervos, né? E, por fim, que seriam as dores mais preocupantes, é quando você já está tendo uma lesão ou óssea ou discal, e o que essa lesão óssea está fazendo com o sistema nervoso central, no caso a medula e os nervos, que na caso da região lombar vão para suas pernas. O não tratamento, vamos dizer assim, a pessoa sente dor, tem um péssimo hábito que a gente sempre aqui recomenda não fazer, se automedica, faz a automedicação, o relaxante muscular é vendido na farmácia, o sujeito sente uma dor hoje, toma um relaxante muscular, passa. Dá uma semana, 10 dias, volta. Isso pode ocasionar em ele ter um problema crônico. Por exemplo, uma dor lombar crônica, aquilo que poderia ter sido tratado, resolvido, passa a ser crônico e aí só mediante a cirurgia. Isso. A gente que vive em cidades grandes, a gente infelizmente tem uma vida muito corrida e muitas vezes a gente faz esse subterfúgio. Tem uma dor, vai na farmácia, compra um relaxante ou analgésico, que vai fazer efeito. Tira a dor na hora. Vai tirar a dor, mas não é o recomendável. O recomendável é mesmo você procurar um profissional, por quê? Se um profissional pegar uma lesão num estágio inicial, ele vai ter todas as condições de estabilizar aquela lesão com o tratamento e não deixar isso lá na frente se tornar uma patologia mais séria. Agora, como você falou, muitas vezes as pessoas não fazem isso, quando chega na nossa mão, às vezes até um caso da cirúrgico. Ficou tarde.
Dr. Wallace, nós iniciamos o programa exatamente citando aqui 2 pontos, né? Uma coisa pode ser hereditário, a pessoa nasceu com uma imperfeição, pode ser assim ser dito, com um desvio. Outros problemas na coluna são adquiridos. Antigamente, eu me lembro, tinha um termo que eu nem sei se usam mais. O que você tem? Eu estou com um bico de papagaio. Hérnia de disco. Isso você adquire por má postura no seu trabalho, ou se desenvolve hereditariamente também? Não, você pode ter, hoje, algumas escolas no mundo estão estudando o fator genético, que em algumas famílias, por exemplo, é mais comum aparecer a hérnia de disco. Mas mesmo que você tenha um fator genético, esse fator precisa estar exposto a alguma coisa que vai levar você a desenvolver a lesão. Então, as principais causas hoje de que levam você a desenvolver uma lesão são a postura, como você citou, é muito importante. Eu percebi que o senhor não tira as costas do assento. Não, não tiro. Isso já é uma disciplina. Eu estou aqui te observando. Eu tenho péssimo hábito. Eu me movimento, eu acabo muitas vezes apoiando o pescoço sobre... Eu percebi que o senhor está ali imóvel. Dr. Wallace, você que está nos acompanhando, da hora que ele... Parece que ele está colado, as costas... Isso é disciplina. É disciplina e os 2 pés no chão, né? Os 2 pés fixos também. Fixos no chão, para poder ter a minha lombar bem posicionada, né? Então, a postura é muito importante. Isso é uma postura para a gente recomendar para o profissional do escritório e para o aluno da sala de aula? Sim, está sempre com os 2 pés bem apoiados no chão, que isso já causa um relaxamento na parte da musculatura. Aquele sujeito que está meio pendurado na cadeira... Não, ele acaba forçando. Para ele manter essa posição pendurada, ele vai forçar a lombar, né? E o apoio da lombar, isso é muito importante, né? Essa região lombar, essa curvatura na lombar que nós temos, que é a lordose, ela precisa estar bem apoiada. Ela estando bem apoiada, você consegue até ficar mais tempo sem ter dor, mesmo se você tiver uma lesão. E essa coisa da hereditariedade que eu falava, então, pode ocorrer de 2 formas, ou através da hereditariedade, ou pela má postura. Má postura. Aliás, e tem o bico de papagaio, ainda usa esse termo ainda? Tem. O bico de papagaio é uma alteração radiológica que aparece na vértebra, quando a vértebra está de lado no raio-x, aparece um biquinho mesmo, né? Aquilo é um sinal de desgaste, né? É um sinal de uma degeneração óssea. Mas você tem que saber entender o porquê que aquilo está existindo, dependendo da idade. Se eu ver, por exemplo, um bico de papagaio em uma pessoa de 60 anos de idade, tudo bem, normal. É normal. Se eu vejo numa pessoa de 30, opa, por que já está aparecendo? Tem uma anomalia. O outro fator, questão do estresse, é verdadeiro ou não que você sente uma tensão muito forte, pessoas que têm uma atividade muito intensa, excesso de concentração, não apenas pela postura, mas a sobrecarga psicológica influencia? Influencia. É procedente isso? É procedente, principalmente no fator dor. Porque, primeiro que o estresse desencadeia uma série de fenômenos dentro do seu organismo, até fenômenos bioquímicos de substâncias que vão piorar a sua dor. Então, isso é verdadeiro, né? Vai influenciar na postura, geralmente as pessoas têm muita tensão muscular, não conseguem ter uma movimentação boa, acabam adquirindo também problemas posturais por causa disso. Então o estresse influencia muito. É um fator, vamos dizer assim, muito ativo hoje, muito forte, aumentou muito. Por que eu te pergunto? O trânsito intensificou, a vida das pessoas é muito mais intensa. Eu tiro por base da minha família, né? Meu pai sempre foi comerciante, mas 7 horas da noite estava em casa, tinha uma vida um pouco mais regrada. Hoje as pessoas têm que continuar eternamente estudando, fazendo pós-graduação, curso, trabalho fica até mais tarde, é quase uma exigência ter que estar na academia para poder manter a postura. Isso tudo faz com que as pessoas fiquem mais estressadas. Existem pesquisas que mostram claramente. Automaticamente se desenvolve mais dores na região da coluna, nas costas, por tensão. Principalmente cervical. A gente observa que as pessoas, quando estão numa fase de estresse, existe um aumento tensional, principalmente nessa musculatura que liga a coluna cervical ao seu ombro. Para as crianças, tem uma polêmica muito grande. Peso da mochila ideal. Isso influencia mesmo? Por que não tem exagero? Poxa, a criança fica 15 minutos, às vezes, com uma mochila, ou não. O peso da mochila realmente pode modificar, pode atrapalhar e pode precipitar um eventual problema na coluna de uma criança. Principalmente postural, né? Eu vejo muito isso mais na faixa dos adolescentes, porque as crianças pequenas, você também tem filho pequeno, puxa, também tem, e a gente leva na escola, né? O percurso que elas vão fazer com a mala é muito pequeno.
Já o adolescente não, é aquele que já fica mais tempo na escola e sai da escola, vai na casa do amiguinho e realmente esse fator de malas pesadas, com muito livro, muito caderno, eles levam muita coisa e hoje em dia levam notebook. Então, o peso da mochila aumentou. Isso força, sim senhor, na postura vai forçar mais a sua musculatura. Isso pode ocasionar, antecipar um problema na coluna. Sim, pode sim. Tudo bem, doutor Wallace, eu vou te pedir licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Neste primeiro bloco nós falamos aqui do que pode levar aos problemas. No segundo bloco nós vamos mostrar, através do Dr. Wallace Marion, médico especializado em coluna, quais as buscas e os caminhos para tirar a sua dor nas costas. Continue com a gente aqui no Personalidade Mais. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que recebe hoje o doutor médico especializado em coluna, Dr. Wallace Marion, ele que é responsável pela clínica Vértebra em São Bernardo do Campo. Você que está nos assistindo e precisar de um bom especialista em coluna, está aparecendo aí no seu monitor www.clinicavertebra.com.br. Nós temos aqui o compromisso também de recomendar bons profissionais e aqui sei de muitos pacientes que já tiveram com o Dr. Wallace, médico especializado, um grande profissional da saúde. Dr. Wallace, primeiro bloco, nós tivemos aqui, fizemos um apanhado do que leva aos problemas da coluna, a má postura, o sedentarismo, a não movimentação. Por outro lado, a função do senhor é tratar, é buscar tirar esta dor de quem tem. Eu começaria perguntando, o alongamento é importante para evitar e tratar quem tem dor na coluna? Sim, muito importante. O músculo, eu costumo brincar com meus pacientes que músculo não está no corpo para a gente ficar bonito e ir na praia, né? O músculo tem uma função muito importante. Além da função da sustentação, então é essencial você ter uma tonicidade muscular boa, isso vai ajudar demais manter a nossa coluna numa postura muito boa, mas o alongamento desse músculo é importante para que ele consiga realizar o seu movimento de uma maneira fisiológica e não sobrecarregar a articulação. Como eu falei no primeiro bloco, a coluna é um conjunto de articulações. Quem movimenta esse conjunto de articulações é a musculatura e os tendões. Eles precisam ter um alongamento e uma tonicidade boa para que essa movimentação seja correta e não sobrecarregue a sua coluna. O ideal é, logo pela manhã, fazer um alongamento? Sim. E mais algumas vezes ao dia ou só à noite antes de dormir? Não, o que eu acho hoje em dia é como a gente estava comentando, né? A vida da gente é muito corrida, não são todas as pessoas que infelizmente têm uma oportunidade de 2 ou 3 vezes por semana tirar um tempo para cuidar de você, que seria o ideal, né? Mas se você tiver um problema de coluna, a primeira coisa que eu aconselho é procurar orientação de como fazer esse alongamento. Hoje nós temos, graças a Deus, aqui no ABC, excelentes academias, excelentes educadores físicos que têm essa visão. Não só mais uma visão de esporte, mas uma visão de saúde. Então, acho que procurar uma orientação é muito importante. Ele vai explicar como você deve fazer os alongamentos. Porque também o alongamento não é ideal você fazer com o corpo muito frio. Às vezes, se você fizer um alongamento, você pode se machucar. Hoje, por exemplo, nas academias, eles recomendam você chegar na academia, fazer um pequeno aquecimento, para aí você alongar. O que é certo, porque se você fizer um alongamento com o seu corpo frio e fizer esse alongamento de uma maneira errada, você corre o risco de ter uma lesão muscular, né? Então o alongamento é essencial. Pela manhã sim, por quê? É aquilo que nós citamos antes. Você ficou de 6 a 8 horas deitado. Deitado, na mesma posição. As suas articulações ficaram muito rígidas. Então facilita para o seu dia a dia você já começar a sua manhã com o alongamento correto, um alongamento que você não vai gastar 5, 10 minutos. Né? E vai estar investindo muito na sua saúde, principalmente da sua coluna. Eu pergunto isso porque algumas empresas fazem um intervalo com os seus profissionais para fazer como é que chama? Ginástica laboral. Ginástica laboral. Isso está dentro do conceito realmente para tirar tensão, fazer essa movimentação dentro de um intervalo, então natural. Tem um exercício recomendado? Ou é caso a caso? Não dá para ter uma coisa... Doutor Wallace, se a gente pudesse resumir 3 tipos de exercício que fortificam para você evitar dor nas costas, tem alguma recomendação? Tem. Esse é o ponto principal hoje de quem lida com coluna, é o que a gente está buscando em colocar na cabeça dos pacientes, né? Nós precisamos buscar a nossa coluna saudável.
ele tem que ter uma consciência postural e ele tem que saber que essa sua musculatura precisa ter um tônus adequado. Quando a gente fala de tônus, é como eu falei, ele não precisa ir a uma academia buscar um físico forte, um músculo hipertrofiado, nada disso. Ele precisa ter um tônus de musculatura firme para sustentar. Hoje nós temos alguns grupos de exercícios chamados de ginástica funcional. O que é a ginástica funcional? É uma ginástica que não vai sobrecarregar suas articulações, ela procura trabalhar com os movimentos fisiológicos de cada articulação e, na grande maioria das vezes, usando o próprio peso do seu corpo. Então nós temos a própria ginástica funcional, o Pilates, que hoje em dia é muito utilizado e quando bem feito é excelente. Eu ia chegar nesse ponto, RPG, Pilates, acupuntura, o que é recomendável ou não? Orlando, isso aí é pontual, caso a caso, todos são eficientes ou nenhum é eficiente? Não, a ginástica funcional, Pilates, o RPG, para adquirir uma consciência postural é muito importante, né? A acupuntura ela vai entrar muito na fase principalmente de dor, né? De tratamento da dor. Para aliviar a dor. Para aliviar. E muito importante para o tratamento do estresse da dor. Hoje os bons acupunturistas eles conseguem resolver as duas coisas ao mesmo tempo. Ele trata a sua dor e também trata a sua tensão ocasionada por aquela situação. Isso ajuda demais a gente no tratamento e faz com que o paciente não fique tão necessário tomar medicação, que não é o ideal. O ideal não é as pessoas buscarem resolver sua dor com remédio. O remédio é um paliativo, não vai resolver nada. O que vai resolver é ele enxergar o seu problema, o profissional enxergar o problema daquele paciente e resolver. Que caso a cirurgia nos limites extremos, doutor? As cirurgias têm que ser realmente reservadas para quando nada dá certo. Eu diria para você hoje que da totalidade de pacientes que entram num consultório de um profissional de coluna, que tem problemas de coluna, já tem lesão e que vão caminhar para uma cirurgia, não vão ultrapassar 20%. Se eles fizerem o tratamento certinho, se eles tiverem a vontade de fazer esse tratamento... O tratamento tem uma eficiência de 80%. 80%. Eu pergunto isso porque tem muita gente que às vezes prefere conviver com uma dorzinha, porque tem medo de procurar o médico, fala, não, eu já uma vez passei, eu vou ter que operar, para operar eu continuo como eu estou. Isso é mito, quer dizer, hoje com todo o avanço da medicina, tal, em 80% dos casos o tratamento evita a cirurgia. Sim. Olha, Orlando, aqui no Brasil a gente não deve a nossa medicina a nenhum lugar do mundo. É muito avançado. Graças a Deus nós temos as mesmas condições em qualquer centro do mundo de você fazer um bom tratamento. Às vezes, infelizmente, nem todos os pacientes vão ter acesso a todos os tratamentos, né? Aí é um outro problema. Mas no Brasil a gente não deve nada em tecnologia de tratamento. E a gente pode afirmar que se o paciente hoje chegar no consultório e ele se predispor, falar, não, doutor, eu vou seguir o seu tratamento, 80% desses pacientes não vão precisar de cirurgia. Eu não sou especialista, não sou médico, todos vocês sabem, né? Minha formação é outra. Eu cheguei a ter um tio que operou, eles faziam uma pequena sutura na orelha que influenciaria para ter um efeito na coluna. Isso existe ainda? Isso era mais a medicina oriental, né? Eles usavam alguns pontos da acupuntura e do Duin, né? Isso é mais voltado na medicina oriental, né? Que influencia na dor, né? Eles tinham um ponto de controle da dor nas costas. Nas cirurgias modernas, na região digestiva e tantas outras, hoje a sutura é muito pequena, quer dizer, tudo por laparoscopia, 2 câmaras entram, o bisturi elétrico. Na medicina de ortopedia de coluna, pela qual o senhor é especializado, isso também avançou, quer dizer, o tamanho da cisão feita, esse é o termo, né? Isso. É isso? Incisão. 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 O tamanho da incisão feita diminuiu também, a recuperação da cirurgia é muito mais rápida. O que avançou nesse quesito sobre coluna, quando realmente o paciente tentou todos os casos e a cirurgia é a única solução? Avançou muito nisso. A gente hoje tem as cirurgias chamadas minimamente invasivas, que qual é a finalidade delas? Resolver o problema do paciente, porém sem agredir, né? Então, por exemplo, antigamente, para você fazer uma cirurgia de hérnia de disco, sem a tecnologia que nós temos, eu diria que para um espaço que a gente fala, a gente usaria uma incisão desse tamanho. 5 centímetros quase. A agressão que você faria na parte muscular e na própria parte óssea seria muito grande. Hoje, com a cirurgia artroscópica de coluna, a gente faz uma incisão desse tamanho. Nossa, então, isso ajuda muito na demais, recuperação. Demais, porque você não agrediu mais a coluna do paciente. E tanto na recuperação.
era tradicional um paciente que operava a hérnia de disco ficar 1, 2 dias no hospital. Hoje você opera o cara de manhã, de noite ele está na casa dele. Tem alta no mesmo dia? No mesmo dia, já está voltando a trabalhar no dia seguinte. Pacientes já saem dirigindo, sem problemas nenhum. Caso a caso, mas hoje a coluna também tem essa possibilidade. Prótese, a gente tem visto, os jornais mostram próteses das mais revolucionárias possíveis. Quer dizer, já estão implantando mão, braço, enfim, transplante de face foi feito agora, num caso americano. Isso. Na coluna, as próteses também têm colaborado, têm ajudado ou não? A coluna Tem. é um caso à parte, não tem avanço nesse aspecto? Não, tem. Só que o aspecto da coluna é um pouco diferente, porque as articulações como o joelho e o ombro são articulações únicas e que você consegue uma substituição muito boa com as próteses hoje. A coluna, Quadril, tem prótese de quadril. Muito boas. O que a gente não pode esquecer é que no meio das vértebras corre a medula nervosa. Então é impossível você fazer uma prótese total, ou seja, retirar uma vértebra, retirar um disco e pôr artificial, porque a medula está ali no meio. Hoje o que existe são as próteses de disco. Nós temos próteses de discos lombares e cervicais. As lombares ainda estão num estudo, porque elas ainda não atingiram o que nós chamamos de desenho e de biomecânica de movimentação adequadas. Então, muitos lugares do mundo ainda não usam. As cervicais não. Hoje, a gente, quando bem indicadas, elas são muito utilizadas e têm resultados excelentes. Hérnia de disco é uma dor, um problema que atinge muitas pessoas. O que tem sido feito, o que avançou na medicina para o tratamento da hérnia de disco? Primeiro, né? É comum você encontrar amigos, puta, rapaz, estou com uma hérnia de disco, né? É recorrente, né, esse caso. Isso aí é meio que a muleta para o cara falar assim, não sei o que eu tenho, estou com hérnia de disco ou não. A recorrência é muito grande em pacientes. Muito grande. Existem estudos assim até mundiais mostrando que, por exemplo, a partir de 50 anos de idade, você pode ter uma frequência de 55% a 60% de uma população com hérnia de disco, com lesões do disco. Evoluiu muito, né? Tanto na parte preventiva, mas como na parte cirúrgica, como eu te falei. Antigamente a gente faria uma agressão muito grande para fazer uma ressecção de uma hérnia, que hoje com um pequeno orifício você consegue retirar. E também na tecnologia, como a gente falou, de substituição de disco, principalmente na região cervical, pelas próteses. Avançou muito essa substituição hoje? Avançou. O que é o disco, doutor, da coluna? Não entende? A coluna é um ossinho em cima do outro, o disco é o entre? Ele fica localizado na parte anterior da coluna, entre as vértebras. Nós podemos dizer basicamente que o disco ele é um amortecedor hidráulico. 80% dele, ele absorve o impacto. Isso. Ele tem um anel, chamado de anel fibroso na periferia, que segura uma substância chamada de núcleo, que é uma substância aquosa. E ele faz um papel de amortecimento, de manutenção da coluna no lugar e de manutenção do espaço entre as vértebras, porque é justamente nesse espaço que saem os nervos, que vão para o seu corpo. Da região cervical para os seus braços, da região lombar para as suas pernas. Por isso que às vezes a pessoa tem uma hérnia de disco, que se atinge, por exemplo, um nervo que vai para a perna, ele tem a dor na coluna e a dor na perna. Quando fala que você está com nervo ciático, é esse o termo? Exatamente. Minha mãe tinha mania, às vezes eu acordava, mãe, estou com dor na perna e tal. É o teu nervo ciático que está inflamado. O que é isso? Para as pessoas que estão nos assistindo, a gente tira dúvidas aqui. Qual é o sintoma de quem está com uma inflamação, dor? Qual é o motivo que leva? Que é esta dor que vai da coluna e pega a perna. Pela perna. O nervo ciático, na verdade, é um conjunto de nervos que nasce na região lombar, para os dois lados, obviamente. Os principais sintomas é a dor irradiada pela perna. Quer dizer, vai até a região do joelho. Pode até chegar à região do pé, porque você não tem nenhuma estrutura longa que nasça nas costas e vá até o seu pé, a não ser o nervo e a circulação, que são dois sintomas totalmente diferentes. Então, normalmente, a dor, muitos sintomas de formigamento nas pernas, às vezes perda de sensibilidade, e já num estágio mais avançado ele começa a perder força e a ponto de ficar com a musculatura atrofiada. É muito comum você pegar um paciente num estágio avançado, examinar ele e observar que de um membro para outro a musculatura já está atrofiada. Doutor, nós estamos caminhando para o final. O calçado que o cidadão usa, homens e mulheres, influencia muito na coluna? Tem que ter cuidado com o calçado? Tem. As mulheres, principalmente do salto alto, porque... Ele ajuda ou atrapalha? Atrapalha. Atrapalha. A mulher já naturalmente tem uma lordose lombar um pouco mais acentuada, que é essa curvatura final aqui. Quando ela coloca o salto alto, ela acaba... Repete esse termo aí. Lordose lombar. É a curvatura da final. Isso é a melhor definição para falar que a mulher tem o bumbum maior do que o do homem. Tá mais a evitar. Isso. Então o salto alto vai acabar
forçando essa curvatura. Força ainda mais. E para os homens, uma tecnologia que muita gente acha que foi só uma coisa de propaganda, mas que na verdade tem um fundo científico, foi o surgimento do sapatênis. Porque qual era o sapato antigamente que a gente usava? O famoso sapato solado de couro, que não absorve nada de impacto. Pelo contrário, ele é rígido. É rígido. O sapatênis não, ele veio o quê? Trazer um amortecedor para melhorar o impacto, e isso ajuda também na coluna. Dr. Wallace, infelizmente o nosso tempo é curto, eu sei que os nossos telespectadores gostariam muito de continuar te vendo e te ouvindo, eu só tenho que agradecer a sua participação e deixá-lo com as suas considerações finais. Primeiro agradecer você o convite, e foi aquilo que eu falei para as pessoas, né? Não tenham medo de ir ao médico, de querer ouvir um diagnóstico às vezes ruim, porque na verdade a medicina ela não é para curar, ela é para prevenir. Então, quanto mais cedo se você estiver desconfiando que você está desenvolvendo um problema de coluna, vá procurar um bom profissional. Quando ele pegar uma patologia numa fase inicial, ele vai ter condições de tratar e ele não vai precisar operar. Essa é a mensagem mais importante que a gente tem. Muito obrigado. Obrigado a você. Eu recebi no Personalidade Mais de hoje o Dr. Wallace Marion, médico especializado em coluna. A você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.